gosto sempre de falar um pouco de economia. Não sou um economista, eu parei quase que eu estava concluindo o curso, indo lá para o último ano. Fui fazer história, acho que para o bem do Brasil, como eu sempre brinco. Mas é legal falar de economia, eu leio muito sobre história econômica, sobre as tendências econômicas. E no jornal O Estado de São Paulo, domingo, tem um artigo muito bom do economista, muito conhecido, Afonso Celso Pastore. O artigo tem por título Estagnação ou Depressão. Ele levanta algumas informações muito importantes e que inclusive já tem no relatório da sua consultoria, né, que eu li, um relatório muito interessante. Mas com relação ao artigo, acho que vale destacar. Ele, como todos nós, está extremamente preocupado com a situação da economia brasileira. É provável, isso eu dizendo, que o crescimento do Brasil fique entre 0,8 a 1, sendo otimista nesse ano. Lembre-se que lá em dezembro do ano passado, alguns falavam em 2,8 e alguns mais otimistas até em 3. Portanto, vai ser um crescimento muito abaixo do imaginado. E ele levanta alguns pontos que me parecem muito importantes, como por exemplo, a questão do PIB. O PIB é o Produto Interno Bruto per capita, que é dividido pelo número de habitantes do Brasil. Ele diz que o PIB per capita, que você desconta o crescimento populacional, né, está 8% abaixo do pico prévio e vem crescendo apenas 0,3% ao ano. 0,3%. Ele diz, é uma taxa tão baixa que seriam necessários 233 anos para que a renda per capita dobrasse. Mais de 2 séculos, se nós continuarmos nesse caminho. Ou seja, isso é muito grave. Ele destaca também que para você sair de uma recessão, e ele acredita que nós estamos, o Brasil, a economia brasileira, numa recessão, é condições indispensáveis expandir a demanda, de acordo com a sua leitura do economista Afonso Celso Pastore. Mas destaca que com a renda per capita baixa e estagnada, não há como gerar um aumento suficiente de consumo, que seria o caminho para a gente começar a decolar, fazer o take-off e tal. E destaca também que as expectativas são diferentes dos diferentes agentes econômicos. Uma coisa é quando você compra ativos, por exemplo, na bolsa. Outra coisa muito diferente, ativos financeiros, entende? Outra coisa é quando você tem os seus recursos e vai investir na expansão, por exemplo, da sua empresa, que você nem vai fazer porque grande parte das empresas estão operando com capacidade ociosa. Portanto, o cenário que ele desenha é um cenário muito preocupante e diz que 2019 já está perdido. A questão é não perder 2020. Lembra, claro, a importância da reforma da Previdência para iniciar esse processo de recuperação econômica. Mas destaca uma questão que me parece central. Não basta só a reforma da Previdência, é o que eu venho falando. E ele apresenta dados muito interessantes, como por exemplo, ainda que os investimentos em infraestrutura somente sejam executados, diz Afonso Celso Pastore, em 2020 ou em 2021, o governo deveria anunciar desde já os detalhes desses programas, em portos, aeroportos, estradas, ferrovias e etc. Ainda que a privatização do refino de petróleo exija preparação cuidadosa, a decisão de fazê-lo e as diretrizes do programa deveriam também serem apresentadas rapidamente. Ainda que a reforma tributária que está tramitando não foi aprovada, e é bom lembrar que nós temos duas reformas tributárias, uma da proposta do governo e outra que foi aprovada outro dia na Comissão de Constituição e Justiça, feita pela Câmara, mas deveria ser apresentado. Ou seja, o que está sendo dito que é necessário mostrar que é impossível o país se recuperar simplesmente com a aprovação da reforma da Previdência. Falta uma visão macro, falta, e aí sou eu dizendo, um projeto para o país. E eu sempre digo que o governo não tem um projeto para o país, um projeto macro, e a oposição ou as oposições, se assim preferirem, também não tem. Sendo assim, ele destaca um outro ponto muito importante, que precisa mudar, ao que nós retomaremos em diversos comentários, a relação entre executivo e legislativo, com base na construção de uma colisão programática, não é o edando que se recebe. Ou seja, as questões levantadas pelo economista Afonso Celso Pastore são muito importantes. Nós precisamos melhorar a qualidade política do debate econômico e nós poderemos realmente estar num período de estagnação. Recessão, não sei se nós chegaremos a uma recessão efetiva ou, pior ainda, numa depressão, mas que a situação econômica é muito grave e 2019, não adianta mentir, 2019 já está perdido.